Primeira carta aos Tessalonicenses, interpretação e mensagens. Contexto histórico. A primeira carta aos Tessalonicenses é considerada a mais antiga do Novo Testamento, escrita por Paulo por volta dos anos 50 a 51 depois de Cristo, durante sua estadia em Corinto. Ela foi endereçada à igreja em Tessalônica, uma importante cidade da Macedônia, atual Grécia, fundada por Paulo durante sua segunda viagem missionária, conforme escrito em Atos dos Apóstolos no capítulo 17. Por causa da perseguição, Paulo teve que deixar a cidade de Tessalônica rapidamente. Preocupado com a fé dos novos cristãos, ele envia Timóteo para encorajá-los. Ao receber boas notícias sobre a perseverança deles, Paulo escreve esta carta, cheia de ternura, encorajamento e ensino sobre a esperança do retorno de Cristo. A fundação da igreja na cidade de Tessalônica, um começo em meio à perseguição. A igreja de Tessalônica nasceu em um contexto de movimento e missão. De acordo com o relato do livro de Atos, capítulo 17, Paulo e Silas chegaram à cidade durante a segunda viagem missionária, após passarem por Anfípolis e Apolônia. Tessalônica era uma das cidades mais importantes da Macedônia, um centro comercial estratégico com grande população e influência cultural. Logo ao chegar, Paulo seguiu seu costume de anunciar o evangelho primeiramente aos judeus. Por 3 sábados consecutivos, ele frequentou a sinagoga e, com base nas escrituras, expôs, explicou e demonstrou que o Messias prometido havia de padecer e ressuscitar. Com ousadia, Paulo afirmava: "Este Jesus que vos anuncio é o Cristo." Atos capítulo 17, versículo 3. O impacto da mensagem foi imediato. Alguns judeus se convenceram, mas foi entre os gregos piedosos e mulheres influentes da cidade que a resposta foi ainda mais expressiva. Assim se formou o primeiro núcleo da igreja em Tessalônica, uma comunidade marcada desde o início por sua diversidade étnica e social. No entanto, o surgimento dessa nova fé logo provocou oposição. Judeus movidos pela inveja incitaram o povo e geraram tumulto. Paulo e Silas tiveram de sair da cidade às pressas, fugindo para Bereia, sob proteção dos irmãos. Esse início abrupto e conturbado explica muito do tom da primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo, mesmo distante e impedido de retornar, envia Timóteo para saber como estão. Ao receber boas notícias, escreve com gratidão, ternura e encorajamento, reconhecendo a fé firme de uma igreja que nasceu no fogo da perseguição, mas permaneceu acesa pela esperança em Cristo. A história de Tessalônica nos ensina que grandes igrejas podem surgir de pequenos começos e que, mesmo em meio à rejeição e sofrimento, a palavra de Deus não volta vazia. A primeira carta aos Tessalonicenses é mais que uma mensagem de encorajamento. É uma expressão profunda de amor pastoral. Paulo escreve como um pai espiritual que, mesmo distante, acompanha com zelo a caminhada de seus filhos na fé. Ele os elogia por sua fé firme, amor sincero e esperança viva, sinais de uma igreja que, mesmo jovem, resplandece em meio à escuridão. Com humildade, Paulo relembra sua conduta entre eles, não com autoridade fria, mas com o calor de um coração entregue. E porque os ama, ele os exorta à santidade, especialmente no corpo. O cristão deve ser irrepreensível em um mundo de impureza, deve amar mais e mais, deve trabalhar com dignidade e viver com propósito, e, acima de tudo, deve viver à luz da eternidade. Paulo os lembra, e a nós também, de uma verdade eterna: Cristo voltará, os que morreram em Cristo ressuscitarão,
Os que estiverem vivos serão arrebatados, mas esse dia virá sem aviso. Por isso, sejamos filhos da luz, atentos, sóbrios, revestidos de fé, esperança e amor. Não durmamos espiritualmente. Vivamos de forma que o mundo veja que esperamos por um reino que não é deste mundo, e que o Deus da paz nos santifique por inteiro, corpo, alma e espírito, até o dia glorioso em que ouvirmos a trombeta e virmos o nosso Senhor nas nuvens. A primeira carta aos Tessalonicenses é um convite à vigilância, à santidade e à esperança. Paulo nos lembra que a fé não é uma teoria, mas uma vida, uma caminhada feita com os olhos no céu e os pés firmes na terra. Que você também viva como filho da luz, atento ao chamado de Deus e pronto para o grande dia. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa renovar sua esperança e inscreva-se aqui no canal Bíblia Explicada. Aqui revelamos as Escrituras com profundidade, simplicidade e fé viva. Que o Deus da paz te santifique por inteiro e que você esteja irrepreensível no dia da vinda do Senhor.